Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Uma alegria estar com vocês na meditação da Palavra de Deus desta terça-feira. Que bom que nós podemos nos reunir em família para rezar, para estar aqui juntos na meditação da Palavra de Deus. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Que nós possamos continuar a nossa oração sempre, que nós possamos rezar hoje, terça-feira, também por aqueles que já partiram, aqueles que fizeram parte da nossa vida e já estão juntos de Deus. Que você possa lembrar com carinho das pessoas que já faleceram. Vamos rezar juntos? Minha saudação a você que há pouco tempo faz parte desse canal de evangelização. Conte sempre com a minha oração. É uma alegria estar com vocês cada instante para rezarmos juntos, meditando a Palavra de Deus. O Evangelho de hoje é retirado de Marcos, capítulo 3, versículos 31 até o versículo 35. Vai falar sobre os verdadeiros parentes de Jesus. Vamos prestar bem atenção. Chegaram então a mãe e os irmãos de Jesus. Ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada em volta de Jesus e lhe disseram: Olha, tua mãe e teus irmãos e tuas irmãs te procuram lá fora. Ele lhes respondeu: Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em volta para os que estavam sentados ao seu redor, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Pois quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, olhando para o texto de hoje, nós nos deparamos com uma realidade bem particular, porque muitas vezes nós vinculamos o parentesco a uma linhagem, a uma união sanguínea, né? Quando a gente se aproxima das pessoas, aqueles que são nossos parentes, né? Então a gente diz, nós somos parentes de sangue. E Jesus, ele nos apresenta qual é realmente a verdadeira família, quem são realmente os verdadeiros parentes. São aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática, que a praticam. E aí os horizontes eles se mudam. Por quê? Porque aí nós rompemos uma barreira histórica daquelas pessoas que têm a linhagem, né? Tem essa ligação pelo sangue, mas que isso não é suficiente para fazer parte de uma verdadeira família. Pode ser um item, pode, mas ela não é determinante. O fato de sermos do mesmo sobrenome, de uma mesma linhagem, de uma mesma árvore genealógica, diante de Deus, isso não é suficiente para dizer que somos uma família. Para de fato dizermos que somos uma família diante de Deus, nós ainda precisamos obedecer mais um critério. Além da genealogia, além desta linhagem, né, dessa ligação pelo sangue, nós precisamos ouvir a palavra de Deus e a praticar. Esse é verdadeiramente pertencente à família dos filhos de Deus. Você vai dizer, nossa, mas é bem pesada essa palavra, porque romper com os laços familiares não é tão simples assim. Mas quando nós estamos falando da palavra de Deus, da vontade de Deus em nossa vida, é assim que precisamos proceder. Ou nós agimos desta forma, dessa maneira, ou a gente acaba se auto-excluindo da família dos filhos de Deus. Esse é o critério.
Qual que é o critério para saber se eu sou da família dos filhos de Deus? Se eu ouço a palavra de Deus e a pratico. Se eu faço a minha oração, se eu faço a minha meditação, esse é o critério. Então, às vezes a gente fica pensando, nossa, mas num dia do julgamento, no dia que eu morrer, como vai se dar tudo isso? As coisas, elas não se dão num dia de julgamento. As coisas se dão na prática do dia a dia. Não é aquele dia derradeiro. São todos os dias da nossa vida em que nós precisamos fazer escolhas e a gente opta muitas vezes por fazer escolhas erradas. Você vai dizer assim: sim, mas eu não sabia que aquilo era errado. Uma coisa precisamos ter ciência. Se nós não temos consciência daquilo que nós fizemos, mesmo que seja um erro, ele não se caracteriza, não se concretiza em pecado. Por incrível que pareça, é assim. Porque o pecado, para ser concretizado o pecado, ele precisa de matéria, ele precisa de consciência. Mas se eu não sei que aquilo é pecado, como eu iria agir de outra forma se eu não sabia que aquilo era certo ou errado? Então há um julgamento diferente frente a isso. Por isso, podemos dizer que muitos se salvarão pela ignorância. O fato de não saber, o fato de não conhecer, vai salvar muita gente. E por isso que a palavra de Deus, em outra passagem, vai dizer: a quem muito foi dado, muito será cobrado, muito será exigido. Por quê? Porque daí você sabe. Então, se você cometeu um erro, e aí você passa a saber que aquilo que você cometeu de fato era um erro, e você cometer ele de novo, aí existe matéria, porque você teve consciência de que aquilo era erro e você cometeu esse erro novamente. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque para que nós possamos fazer parte da família dos filhos de Deus, isso que Jesus está falando no Evangelho de hoje, nós precisamos usar desse critério. Afinal, eu vivo ou não vivo? Afinal, eu ouço a palavra de Deus e coloco em prática ou não? Se até então você não sabia disso, você está isento do erro. Mas se a partir de hoje você fizer a mesma coisa, aí já não tem mais isenção, porque você já tem consciência do que é certo e do que é errado. Por isso a oração, muitas vezes, ela também pode ser a própria condenação. Por exemplo, na oração do Pai Nosso, a gente pede que Deus perdoe, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas de que forma que eu perdoo aquelas pessoas que me magoaram, me machucaram? É isso que eu estou dizendo para Deus. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então eu preciso prestar atenção naquilo que eu estou rezando. Assim, quando eu ouço a palavra de Deus, agora eu tenho ciência, agora eu sei o que Deus quer de mim. Então hoje, para saber se você faz parte da família dos filhos de Deus, basta você fazer uma autoanálise, fazer uma autoavaliação e se perguntar e responder ao mesmo tempo: eu ouço a palavra de Deus e a ponho em prática? Vamos pensar um pouquinho sobre isso, vamos fazer bem a nossa oração. Desejo que todos tenham uma santa e abençoada terça-feira, que nós possamos estar junto de Deus, que nós possamos estar como irmãos unidos em oração. Peçamos a bênção, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, desejo a todos um excelente dia, um bom trabalho, que nós possamos colocar tudo nas mãos de Deus. Permaneçamos em paz e até o próximo momento de oração.